Glória a Deus. Boa noite. Louvado seja o nome santo do Senhor pela oportunidade que Ele nos dá novamente de estarmos reunidos como corpo de Cristo, como comunidade. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Eu quero convidar nesse momento você, juntamente comigo, a fazer uma oração. Colocar as nossas vidas na presença do Senhor, para que nós possamos estar permissivos para aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração nessa noite. Glória a Deus, Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Colocamos diante da tua presença, Senhor, a vida de cada um que aqui está, Senhor, aqueles que nos estão assistindo, aqueles que ainda vão ouvir dessa pregação, Senhor, dessa palavra. Que cada um de nós, Senhor, venha ser impactado. Não porque é eu que estou falando, não é porque é a igreja UVEC, é porque é a tua palavra, Senhor. É a tua palavra, Jesus. E que a tua palavra adentre sobre os nossos corações, adentre sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito, e faça algo tremendo e poderoso. Em nome de Jesus. Que tudo aquilo que for contrário à tua palavra, que tudo aquilo que vem contrário à tua palavra a nós, caia nesse momento por terra, em nome de Jesus. Seja desfeito, não prevaleça, não ganhe força, mas que seja derrotado, porque sabemos que tu já venceste todo o mal, Senhor. Nós cremos nisso. Por isso colocamos diante da tua presença nesse momento as nossas vidas, pedindo da tua graça, muito mais da tua graça. Seja derramada graça sobre as nossas vidas, e que nós venhamos ter esse entendimento daquilo que tu queres falar conosco. Em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um, é o que eu te peço. E desde já te agradeço. Amém e amém. Eu quero trazer como tema da mensagem dessa noite: em Cristo sou forte. Em Cristo sou forte. Amém? E eu e você, nós precisamos ter esse entendimento. Não somente o entendimento, mas eu e você, nós precisamos crer nisso. Crer. E a nossa crença, a nossa fé, ela não pode estar baseada naquilo que está acontecendo. Amém? A nossa fé tem que estar baseada no quê? Naquilo que Cristo fez, naquilo que Cristo é para nós. E diariamente há uma batalha dentro de nós. Diariamente, querido. Quem sabe você vai dizer: ah, mas a minha vida está uma bonança agora. Glória a Deus. Só quero dizer para você que essa batalha ela acontece dentro de nós, seja ela espiritual, física ou emocional. Em alguma área está acontecendo. Todos os dias, se você não sabe, todos os dias o nosso corpo físico ele batalha com os anticorpos. Todos os dias. Todos os dias. Amém? E o que a gente aprende com isso tudo é que vence quem está melhor. Vence quem está melhor, mais forte, quem está imune. Um exemplo disso é o corpo humano, né? Que, querendo ou não, é bastante complexo e possui um sistema imunitário responsável pela proteção do organismo contra os ataques de invasores externos como vírus e bactérias e substâncias tóxicas. Diariamente. Se você tomar um remédio ou um chá, alguma coisa que vai fazer mal para o teu organismo, teu corpo ele já combate contra aquilo. Pode ter certeza disso. Ele começa a combater contra aquilo. Por isso, né, é necessário que você tenha uma boa nutrição. Vamos falar no físico agora, né? Uma boa nutrição para fortalecer o seu organismo físico. Só que da mesma forma, gente, não é diferente, acontece com as nossas emoções
Mesma coisa. Tá? Isso acontece. Nós precisamos, então, alimentar isso. Para quê? Para que, com os alimentos certos, aí eu estou falando de espírito e alma, porque emoções é alma, para quem não sabe, tá? Como o nosso corpo físico, para ele ser fortalecido, ele precisa de nutrientes, né? E de, quem sabe, até uma suplementação que está te faltando no teu organismo para você, né? Chega uma certa idade e a gente tem que suplementar. Da mesma forma, tanto o nosso espírito quanto a nossa alma precisa ser nutrido, alimentado, para ser fortalecido com a coisa certa, com o alimento certo. Para quê? Para que a gente venha estar imunes às palavras e situações tóxicas também. Porque vai acontecer, querido. Fortalecidos e imunes a todos os ataques de Satanás. Porque é isso que ele vem para matar, roubar e destruir. Então, o alvo dele é o quê? É te atacar. E não é que ele faz assim, abre a agenda, aponta o dedo assim, diz, não, tal dia eu vou atacar. Todo dia ele tenta te atacar. Todo dia. Ele tenta te enredar, te armar alguma coisa. Amém? Só que, para que a gente venha, diante desses ataques, permanecer firme, fortalecido, forte, a gente precisa se alimentar da palavra de Cristo. Por quê? Porque a forma que o inimigo vem, ele tenta nos derrubar e fragilizar. Esse é o alvo do inimigo. Amém? Um exemplo bem prático disso, eu vou trazer o que nós estamos vivendo nos dias atuais. Estamos vivendo diante de uma pandemia. Um vírus invisível que ataca, que você não sabe de onde vem. Acontece, queridos, que o problema, eu vou falar bem o português, não está no vírus. Sabe por quê? Porque se a minha e a tua imunidade tiver 100%, ele não consegue entrar. Ele não entra. Isso é um fato. Por isso tem pessoas que pegam, tem pessoas que nem passou do lado, abraçou a pessoa com Covid que nem sabia e acaba não tendo nada. Por quê? Ah, porque ela foi escolhida a dedo? Não, porque a imunidade dela é boa. A imunidade dela é boa. O que acontece? Quando a nossa imunidade está 100%, chegou o vírus aqui, os guerreiros dentro do nosso organismo, que são os anticorpos, eles já vão e guerreiam e já matam o bicho. Vou falar nas minhas palavras, porque eu não sou médica, eu não tenho nada, eu sou leiga nisso. Amém? Mas, por isso, que hoje, queridos, nós vivemos, né, nessa questão de ter esse protocolo de higienização, combate e prevenção ao Covid. Onde a gente entra com a higienização, com álcool, água e sabão, usar máscara, manter o distanciamento. Isso tudo é para quê? Porque como a gente não sabe como está a idade, isso é necessário. Você está me entendendo? O problema não está no vírus. O problema é como nós estamos por dentro. Porque se nós estamos 100%, o vírus não tem poder sobre as nossas vidas. E por que eu estou falando isso? Porque, querido, na nossa vida espiritual e na nossa alma é a mesma coisa. É a mesma coisa, é a mesma coisa. É tudo igual.
que acontece na vida espiritual e emocional, que é a alma, o intelecto, a psique. Queridos, não é diferente. Existem vírus que nos atacam nessas áreas. Vem coisa na nossa vida. Dardos inflamados. Vem um monte de coisas contra a nossa vida. Contra as nossas emoções. Contra o nosso espírito. Tentando nos minar. Tentando nos contaminar. Fazendo com que a gente adoeça. Fazendo com que a gente enfraqueça. Fazendo com que muitas vezes, irmãos, a gente venha ter morte. Só que aqui nós estamos falando de uma morte espiritual. Não é uma morte física. E a gente tem que ter esse entendimento. Nós precisamos estar imunes e fortalecidos. Para quê? Mentalmente e espiritualmente, para que a gente não venha adoecer e morrer. Para que a gente não venha sucumbir no meio do caminho. Não sei se você consegue me entender. Então, queridos, o espírito, quando a gente tem morte espiritual, é morte eterna. Porque o nosso corpo a gente vai morrer. Amém? Cada um daqui vai morrer. O que Jesus conquistou para nós foi o quê? Vida eterna. É isso que Cristo alcançou para nós. Conquistou para nós. Vida eterna. Ele quer dizer o quê? Você, quando recebe Ele, quando você o aceita, quando você vive com Ele, quando você está unido, conectado, vinculado com Ele, quando você tem um relacionamento com Cristo, escute, quando você crê na obra redentora dEle, você foi resgatado da morte eterna e você tem o quê? A vida eterna. Só que o inimigo das nossas almas, ele tenta, como um vírus, entrar, bater, rebater, enfraquecer, fazer adoecer, colocando um monte de coisa sobre as nossas vidas, para que a gente venha adoecer e morrer. Porque se a morte espiritual acontecer, acabou. E eu quero dizer para você que, assim como o corpo físico precisa de alimentação, suplementação, exercício físico, para se manter fortalecido, para que a imunidade chegue no 100%, da mesma forma, queridos, espiritualmente e tanto a questão de emoções, alma, mentalmente, nós precisamos estar nos alimentando certo. E a alimentação certa sobre estas áreas é a palavra de Cristo. Aquilo que Cristo fala ao nosso respeito, aquilo que Deus fala, que nós somos em Cristo, nós precisamos ter esse entendimento. Porque quanto mais nós ouvimos a mensagem de Cristo, quanto mais eu e você, nós compreendemos essa mensagem, a nossa fé, ela é fortalecida, ela é acrescida, ela é edificada. Então, querido, a tua bateria vai no 100%. E as coisas vão vir, vão tentar te atacar, mas o que está aqui dentro de você, que é a tua fé, na carga completa, na carga total, ela vai fazer o quê? Ela acaba matando esses vírus, esses ataques que estão vindo contra você, sobre a tua vida.
Então nós temos que entender que em Cristo nós somos fortes. Em Cristo você é forte. Em Cristo eu e você somos fortes. Mesmo que tudo aqui ao nosso redor mostre o contrário. Mas nós não podemos olhar o que está ao nosso redor. Nós precisamos olhar o que está dentro de nós. E isso tem que estar muito forte e firmado dentro de você. O quê? A palavra de Cristo. Quem é Cristo? E nós temos que ter esse entendimento. Porque quando a nossa alma não está legal, pensamentos negativos vêm. Sentimentos negativos vêm. E não somente de nós mesmos, mas dos outros também. É isso que acontece. Tá? E a alma e o espírito, elas estão ligados. Por isso, se a tua alma não está bem, o teu corpo também adoece. Muitas vezes, doenças que nós estamos passando no nosso corpo, são só um reflexo do que a nossa alma está doente. A nossa alma não está legal. Por isso nós precisamos entender. Cristo, através da graça dele, aquela graça que ele conquistou, aquela obra que ele produziu, que ele concluiu, que ele consumou na cruz do Calvário por minha vida e pela tua vida. Esse favor imerecido que Deus deu para cada um de nós, nós não merecíamos, mas Ele deu o seu Filho para morrer no nosso lugar, para produzir, para conquistar, para consumar, para completar a obra, e para dizer, escuta, vocês têm aqui tudo o que vocês precisam. Está aqui, na mão de vocês. A fé vem de ouvir, ouvir, ouvir a palavra de Cristo. E quanto mais ouço e compreendo. Porque não adianta só ouvir, entrar de um ouvido e sair pelo outro. É ouvir e compreender. É ouvir e entender. É ouvir e receber. É ouvir e se permitir. Mais eu sou fortalecido. Mais você é fortalecido. E é interessante porque Jesus, ele traz uma passagem que está lá em Lucas capítulo 6, o versículo 46 ao 49, a gente vai estar lendo. Uma passagem muito conhecida, que diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. Quando a água bate nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. O que me chama a atenção é que, olha a palavra de Jesus. Ele estava conversando com várias pessoas. E quando ele coloca isso aqui, muitas vezes a gente já leu isso aqui. A pessoa que é prudente, né? Ela ouve a palavra do Senhor. Ela coloca em prática. É verdade, irmão. Não adianta só a gente ouvir. Não adianta a gente vir no culto, fazer devocional todo dia de manhã, escutar pregação. Se aquilo que a gente está ouvindo, a gente não coloca em prática. Porque o dia ruim vai chegar. Entenda que Jesus, ele deixou bem claro. Escute bem, olha, escute o que Jesus fala. Jesus não isenta da tempestade.
Jesus não isenta do problema. Jesus ele disse que quando a casa estiver na rocha, quando a casa estiver nele, quando a tua casa quer dizer o teu lar, a tua família, a tua vida, o teu coração, a tua mente, o teu espírito. Está dizendo que vai vir a tempestade. Está dizendo que a enchente vai vir para tentar derrubar. Está dizendo que as lutas vão vir tentar te derrubar, tentar. Mas porque você está ouvindo a palavra e você está colocando essa palavra em prática, questão de fé, você está colocando em fé isso. Você está recebendo da palavra dele, mas você está colocando em prática. Essa prática quer dizer fé. Você está usando a tua fé para que Jesus está falando com você e o que Jesus fala ao teu respeito. Só que em nenhum momento Jesus ele isentou essa casa de passar a luta. Só que ele deixa claro, pode vir o que for, você vai estar firme. Isso não quer dizer que vai ter dia que você não vai chorar. Isso não quer dizer que não vai ter dia que você vai querer ficar quieta no teu canto, quieto no seu canto. Só que aqui dentro está ardendo aquela fé. Aquela palavra que Cristo liberou sobre a tua vida. Aquela palavra que você tem ouvido ao longo de tantas e tantas pregações, quem sabe de tanto tempo você está ouvindo. Uma coisa que eu aprendi com o próprio apóstolo Paulo, quando eu entendi sobre a graça. Hoje eu entendo a palavra, a minha graça te basta. Realmente, irmão, quando a gente está naqueles piores dias, aquele dia punk, aquele dia que tu tem vontade de fazer um buraco e se enfiar dentro dele. Mesmo dentro do buraco, você vai ter a fé de dizer, me basta. A tua graça me basta, Jesus. Só tu. Tu és suficiente na minha vida. Eu não preciso de mais nada, eu só preciso de ti. Só tu não me abandona, mas eu sei que tu não vai me abandonar. Porque é uma promessa dele. Jamais te deixarei, jamais te abandonarei, diz o Senhor. Então nós temos que ter esse entendimento. Mas aquele que ouve a palavra do Senhor, e ali diz, não obedece. Eu vou falar melhor, eu vou reconstruir isso aqui. Aquele que ouve, mas entra num ouvido e sai pelo outro, e não usa da fé, não crê, não tem a certeza daquilo que Cristo é suficiente. Ele vive num nível raso. Porque no primeiro exemplo de Jesus, escava fundo. Está no versículo 48. Se puder passar ali, ó. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo. E coloca os alicerces em rocha firme. Cava fundo. Cavar fundo representa você querer, você permitir, você se deixar, mas principalmente eu quero chegar lá onde eu tenho que chegar. Porque muitas vezes, irmãos, a gente recebe essa palavra, essa revelação que está sendo ministrada, muitas vezes explanada, muitas vezes colocada, e muitas vezes você abrindo a tua Bíblia, o próprio Jesus se revela a você. Só que se você não querer
se aprofundar nisso que você está recebendo, você vai ficar num nível raso. Você está me entendendo? E aqui ele está dizendo, a segunda casa é aquele que teve um nível raso. Ele não teve essa consciência de buscar. Ele não teve essa crença, porque se eu busco é porque eu estou acreditando naquilo que está sendo falado. Porque uma coisa que não te interessa entra de um ouvido e sai pelo outro. Tu não dá muita... É só mais uma palavra. E ele diz, escuta. A pessoa que vive num nível raso, a pessoa que não está se aprofundando para buscar aquilo que Cristo, porque é Ele que é suficiente. É só nele que nós devemos estar, firmados. Vai vir a tempestade, vai vir a luta, vai vir a dificuldade. E essa casa vai ser derrubada. Vai virar um amontoado de ruínas, diz a palavra. Mas lembre-se, mesmo você estando firmado na rocha, você vai passar luta. Você vai passar luta. Por isso nós precisamos fortalecer nossa fé. E torná-la consistente e resistente às tempestades da vida. Consistente. Palpável. E resistente. Nada e ninguém pode quebrar. Jesus deu esse exemplo. E ele falou que vai ter. Nós vamos passar luta, gente. Vamos passar luta. Só que a diferença está na fé fundamentada em Cristo. Isso nós temos que ter isso no nosso coração. Entenda que a força não está em você. São duas casas iguais. Aí está a diferença. E aqui eu vejo graça sobre graça, graça sobre graça, graça sobre graça. Por quê? Irmão, a força está nele, Cristo. Aquele que está fundamentado em Cristo, a tempestade vai vir, mas ele não vai cair. Aquele que não estiver em Cristo, fundamentado, vai cair. Então não é eu botar escora, não é eu arrumar uns não sei quantos caminhões e botar alguma coisa a mais. Não. O segredo não está no que tu está levantando parede, naquilo que tu está escorando, naquilo que tu está fortalecendo, botando mais viga. Não está. O segredo está no fundamento, nele. A força vem de Cristo. É Ele que te mantém de pé. É Ele que segura. É Ele que segura o rebote. É Ele que segura o tranco. Vamos falar. Porque por nós, vamos falar humanamente, às vezes a gente já tinha desistido, mas como a gente está em Cristo, o Espírito Santo dele está sobre nós, aí Ele vem, Ele fala, Ele nos dá o ânimo de novo, o up de novo, e diz, vamos lá, bora nós. E é isso que Jesus faz. E Ele é maravilhoso. Ele é tremendo. Ele é poderoso. Se a tua vida estiver fundamentada em Cristo, é Ele que segura as tuas pontas, é Ele que está fazendo toda a força por você. Você só precisa crer, ter fé, estar nele, o restante Ele que faz. Lembre-se disso, o teu espírito e a tua alma precisam estar imunizados contra os ataques. O problema não está no ataque, o problema é o que está aqui dentro tem que ser maior. Tem que ser mais potente, tem que ser mais forte. O que está aqui dentro, gente, né?
Estar unido e firmado em Cristo é ter a certeza, crer naquilo que Ele conquistou, venceu, consumou em sua obra e em sua obra. E essa obra te fará forte e seguro. Escute bem, eu vou até repetir. Olha só como isso aqui é forte. Estar unido e firmado em Cristo é ter a certeza, crer naquilo que Ele conquistou, venceu, consumou em sua obra, a obra dele. Nada é por nós, tudo é por Ele, o mérito é dele. É isso que a gente tem que entender. E essa obra, tudo isso que foi conquistado lá, quando você crê, isso te fará seguro, seguro e forte. Seguro e forte. Por isso, irmãos, fazer parte da ceia é algo tremendo e poderoso. Às vezes a gente não está entendendo. Mas agora tem que fazer ceia toda semana. Fazer parte da ceia, nós estamos fazendo porque nós cremos na obra redentora na cruz. Isso fará toda a diferença, porque isso será um antídoto contra esses vírus que vêm nos atacar. E eu não estou falando vírus Covid, estou falando vírus agora espiritual, né? Vocês estão entendendo, né? Porque do Covid eu creio. Maior é a Santa Ceia. Maior é o corpo e o sangue de Cristo. Eu creio nisso. Filipenses 4,13 é algo que me chama a atenção. Todo mundo conhece esse versículo. Quem sabe de cabo a cabeça, de ponta a rabo, como se diz, né? De trás para frente. Todo mundo já conhece. Tem uns que diz, tudo posso naquele que me fortalece. Eu quis trazer nessa versão que diz, posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Isso é uma coisa que nós temos que ter dentro do nosso coração. Amém? É por meio de Cristo. Tudo eu posso naquele que me fortalece, mas às vezes fala da boca para fora, nem mentalizou, nem pensou, nem muito menos meditou, refletiu nessa palavra. Nada é por Paulo, por Pedro, pelo próprio Deus. Ali diz, posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. A força vem dele, gente. Tudo que nós precisamos vem por meio dele. Amém? Precisamos ter um posicionamento de fé nele. Porque tudo veio por meio dele. Se eu tenho um posicionamento de fé, né? Eu vou ter esse entendimento. É nele que estamos firmados e por meio dele. Paulo deixa isso bem claro. É por meio dele. A força é dele. Não é a nossa força. A força é dele, gente. Às vezes a gente quer alcançar as coisas, conquistar as coisas com a força do nosso braço. Eu quero dizer para você, isso não é graça. Graça, favor imerecido, é quando a gente entende que tudo é por meio de Cristo, é tudo aquilo que Ele conquistou. Foi Ele que conquistou, foi Ele que pagou o preço. A vontade de Deus, o Pai, essa é a vontade plena de Deus. Que você desenvolva uma mentalidade de filho amado. Porque quando eu e você nós tivermos essa mentalidade de filho amado, você vai entender. E como é que nós vamos ser um filho amado? Crendo na obra de Cristo, crendo que por meio dele, hoje nós somos filhos, nos tornamos filhos desse Deus. Até para chegar em Deus, foi por meio de Cristo.
Porque Cristo morreu, e aí eu aceitei Jesus, ou eu recebi Jesus. E a gente fala, eu recebi, eu aceitei, a gente aprendeu desde que a gente é criança isso. Mas eu quero dizer para você, gente, Ele chamou, nos convenceu, e chamou, e chamou, e chamou. Ele que nos chamou primeiro. Ele que nos amou primeiro. Preço para ter a gente com Ele. E às vezes a pessoa diz, bate no peito, eu aceitei Jesus. Jesus é que te aceitou. Do jeito podre, sujo, pecaminoso, errado que você era. E aí Ele olhou para você e disse, não, vou pagar todo o preço para que essa pessoa seja justificada. Para que ela tenha paz com Deus. Para que através de mim, através do meu sangue, através do meu sacrifício, essa pessoa tenha acesso livre ao Pai. E é o Pai. E essa é a vontade do Pai. Isso está muito claro, que a nossa mentalidade venha a ser de um filho amado. Que você creia que em Cristo você já tem toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E isso aqui, irmão, é uma coisa que você tem que entender. Jesus, Ele conquistou aqui essa bênção. Mas Ele subiu lá e Ele entregou lá no Senhor. Para o Pai, Ele entregou para o Pai. Ele ofereceu o sangue para o Pai. Ele mostrou para o Pai, eu fui o sacrifício perfeito. E a gente tem que entender, a bênção vem de cima para baixo. Por isso que fala que as bênçãos, todas as sortes e bênçãos estão nas regiões celestiais. Porque tem que descer para baixo, irmão. A bênção não vem de baixo para cima. A bênção sempre vai vir de cima para baixo. O maior abençoa o menor. Nós temos que ter isso no nosso coração e na nossa mente. Então, nas regiões celestiais, porque Cristo está sentado da direita de Deus, é de lá que as bênçãos estão sendo derramadas. E quando você crê, irmão, você se torna o alvo. Sabe, aquele imã. Quando você crê na obra redentora, quando você crê nessa graça, quando você crê naquilo que Cristo produziu, conquistou, consumou naquela cruz, na obra dele, que foi completa, você se torna um imã das bênçãos de Deus. Tudo que Cristo, todas as bênçãos que estão sobre Cristo, estão sobre você, sobre mim. E essa mentalidade é o resultado de você estar unido a Cristo e viver de acordo com a sua nova identidade nele. Eu preciso entender que em Cristo eu sou uma nova criatura. Que em Cristo eu recebi uma nova identidade. Que em Cristo, gente, acontece coisas tremendas em Cristo. A nossa mente, ela precisa ser renovada dia a dia pela palavra de Cristo. Para a gente entender. Isso não vai vir de uma vez só, por isso que a gente precisa ouvir a palavra de Cristo. Meditar nessa palavra. Receber dessa palavra diariamente, não só no sábado. Não só, né? Nós temos que ter esse entendimento. Deixe a tua mente ser renovada. Deixe vinho novo chegar sobre a tua vida. Às vezes a gente ouve tanto sobre essa questão, vinho novo, vinho velho, a gente às vezes acaba, diz que o vinho velho é melhor de tomar do que o vinho novo. Eu quero dizer para você, Jesus quer tirar o vinho, quer que você tire esse vinho velho para que Ele possa colocar um vinho novo sobre a tua vida. Só que além disso, Ele não quer só colocar um vinho novo, mas Ele quer fazer você novo. Então renovar a tua mentalidade é algo essencial para que isso aconteça. E isso só vem
com o andar da carruagem, ouvindo a palavra. Gente, eu não sei você, mas pensa, faz um panelaço de feijoada. Feijoada que eu digo é tudo que tem direito de uma feijoada. E diz para a pessoa, come. Ela vai comer um prato, ela vai dizer, não, mas não quero mais. Tu come? Enfia a goela abaixo aí. Vai dar uma congestão, vai dar de tudo de ruim. Mesma coisa, às vezes a gente não está preparado para receber tanta revelação. Por isso que é diário. O maná caía diário. O pão do céu é derramado diário sobre as nossas vidas. Quem é o pão do céu? Jesus, a palavra de Cristo, ela tem que ser diária sobre as nossas vidas. E a gente vai sendo renovado. Por quê? Porque nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Isso é uma coisa que nós precisamos crescer. Conhecimento da verdade e dessa graça, do favor imerecido. Nós precisamos ter esse entendimento, que nós precisamos crescer nisso. Lembrando que é uma palavra bem interessante, que em João fala isso, em 1 João, versículo 17 e 18. Porque Moisés nos deu a lei, enquanto Jesus nos trouxe a graça e a verdade. Deixa só um pouquinho ali. Eu sei que é um versículo que a gente tem falado muitas vezes, mas nós só vamos ter graça e verdade por meio de Cristo. Não vai ter por outro caminho. Por isso que aquela passagem, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Gente, a gente usa muito essa passagem e usava muitas vezes até para, se alguém te fez uma mentira, tu vai conhecer a verdade vai aparecer e vai. Irmão, conhecer a verdade. Jesus estava dizendo para aqueles fariseus, para aquele povo da época judeu, escuta, quando vocês conhecer realmente quem é Cristo. Porque quem é a verdade? Cristo. Quem é a graça? Cristo. E às vezes a gente rebate contra a graça. Irmão, não rebata contra a graça, porque a graça é uma pessoa, é Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que nos trouxe. Veio através dele a graça e a verdade. Ele é a verdade. Ele é a graça. O que acontece? Quando eu entendo a verdade, quem é Cristo, o que Cristo produziu, o que Cristo alcançou, qual foi o propósito de Deus na vida de Cristo, para que ele veio, por que ele morreu? Só para me salvar? Se fosse só para isso, irmão, já seria um feito glorioso, mas eu vou dizer para você, Jesus fez a obra completa. Ele não quis só te salvar de uma morte eterna, mas ele veio e ele concluiu a obra, ele trouxe a graça e a verdade. E nós precisamos conhecer essa graça e essa verdade. Nós precisamos crescer nesta graça e nessa verdade. E isso só vem através da palavra de Cristo. Amém? Versículo 18 diz assim: ninguém jamais viu realmente a Deus, porém o seu Filho único certamente o viu. Porque ele vive com o Pai e o tornou conhecido. Hoje, se eu e você nós podemos dizer Pai, porque lá no Antigo Testamento eles falavam o Jeová, né? O Jeová, o Deus, o El Shaddai. Não se usava Pai. E Jesus, ele vem, ele quebra esse paradigma, vamos falar. Esse tabu. E ele vem, ele apresenta Deus. Não um Deus que manda, não um Deus juiz, não um Deus que condena, mas um Deus que é Pai. Um Deus que é Pai.
E ninguém pode falar daquilo que não conhece, não é verdade? Se Jesus veio e falou desse pai, meu querido irmão e minha querida irmã, é porque realmente ele conhecia. Tu acha que Jesus veio fazer alguma coisa contrária à vontade do pai? Não. Então a gente tem que ter esse entendimento. Jesus ele veio manifestar, Jesus veio revelar, Jesus veio trazer a verdade também sobre o Pai. Então, eu e você, quando nós crescemos na graça e no conhecimento dessa graça, a gente acaba entendendo quem é o Pai. Amém? A gente acaba entendendo. Porque a graça também te leva para esse caminho. Quem é o Pai? O que o Pai fez por você? O que o Pai fez por mim? O amor desse Pai. Não é mais um pai que condena, mas é um pai que abraça. É aquele pai que está esperando aquele filho pródigo, e que o filho pródigo está chegando, né? E já vem com um certo ritual de desculpas, com um baita de um rolo para desenrolar na frente do pai, e dizer: pai, eu pequei contra ti, pai, escuta, eu não sou digno. E o pai não deixou nem ele falar. O pai abraça o filho e diz: servos, vem cá, traz a melhor roupa, traz o melhor sapato, coloca o anel no dedo, coloca ali, lava, limpa esse filho, prepara esse filho, porque tudo é dele. E é isso que a gente tem que entender. Jesus veio fazer isso, ele veio revelar esse pai. Ele veio mostrar desse pai. Porque vamos falar, se fosse um pai mesmo, tirano, ele ia chegar e dizer: calma aí, aonde tu botou o dinheiro? No que tu gastou? Tá, mas tu acabou com a tua herança? Agora tu vai morar lá no rancho. Jesus revelou um pai que está de braços abertos, te esperando, me esperando, todos os dias. Um pai amoroso, um pai bondoso, um pai que te ama. O pai que deu o que ele tinha de mais precioso, o filho dele, para morrer no meu lugar e no teu. Um pai que dá o filho para um bando de gente que não merece. Por isso que graça se diz favor imerecido. Outra coisa que nós precisamos entender, precisamos crescer na graça e no conhecimento. Jesus, ele fazia isso. Lucas 2,40 vai falar quando ele era menino. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Olha só que coisa mais maravilhosa. Se Jesus é o nosso exemplo, quem somos nós para não dizer: Senhor, nós precisamos crescer, nós precisamos fortalecer, e eu sei que através da tua graça, sabedoria e entendimento vem. É isso que vai acontecer sobre as nossas vidas, amém? Pedro também vai falar lá em 2 Pedro 3,18. Antes cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. É tão interessante o que Pedro escreve, porque se a gente for estudar a vida de Pedro, irmão, a trajetória de Pedro, a gente vê um Pedro nervosinho enquanto discípulo de Jesus. Um Pedro que queria matar, queria esquartejar. Um Pedro que negou Jesus. E depois da descida do Espírito Santo, um Pedro que era corajoso, audacioso, pregou e mais de 3.000 pessoas foram convertidas na primeiro sermão, na primeira pregação de Pedro. Amém? Um Pedro líder. A gente foi vendo o estágio de Pedro, né? O crescimento de Pedro, assim, ele foi crescendo também. E no decorrer da carruagem, vamos falar assim, ele pregava só para os judeus, só para os judeus, só para os judeus, até conhecer Paulo. E aí ele teve que entender que
Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele não tinha só plano com os judeus, mas Ele também tinha plano com os gentios, que é eu e você, querido. E aí, graças a Paulo, né, vamos falar, que não fechou a boca, que ouviu, que entendeu da graça, que recebeu, que quis essa revelação dessa graça que Cristo deu a ele. Ele pega e começa a pregar aos gentios. E aí, querendo ou não, teve uns atritos entre Pedro e Paulo, vamos falar. E o Paulo, que nem andava com Jesus, só teve um clarão, só ouviu a voz de Jesus falando, porque tu me persegues? Cara, ele tinha uma sabedoria, porque a graça faz isso. E aí o que aconteceu? Ele foi para Pedro e começou a falar para Pedro: escuta, Pedro, tu tá pregando só para judeu, tu só quer isso, só quer aquilo, mas Jesus não morreu por... E aí o Pedro, em certo modo, ele se converteu, vamos falar, nessa área. Ele era convertido em várias áreas, mas nessa área ele tem que se converter ainda. E aí ele se converte. E aí você vai ver as epístolas de Pedro, a primeira e a segunda carta de Pedro, ele já fala, e ele até recomenda, escutem o Paulo. Porque no começo ele também não estava entendendo a graça. Então ele rebatia contra Paulo. Mas ele se permitiu, ele se deixou aberto para que a graça fosse revelada a ele. E aí ele fala nessa passagem, né? Antes cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando ele fala isso, ele não diz, escuta, cresça na graça do fulano, do beltano, do ciclano. Cresça na graça de quem? De Cristo. E aí ele conclui esse capítulo dizendo: a ele seja a glória. O mérito é dele, o esforço foi dele, a força foi dele, tudo é para ele, tudo foi por meio dele. Nada é por nós, a gente só abre a boca e fala, mas quem está fazendo, quem merece toda a honra, toda a glória é ele, o Senhor Jesus. Querido, se você quer crescer na graça e no conhecimento, há um só caminho. Só tem um caminho: conhecer quem é Cristo, o que Ele fez e trouxe e o que Ele produziu. Entender e crer na obra dEle, crer que através dEle recebemos a graça e a verdade. Ele é o único que conheceu o Pai, conviveu com o Pai e mostrou o que realmente o Pai quer. Jamais Ele falaria ao contrário. Jamais Ele traria algo contrário à vontade do Pai. Quando cremos certos, agimos certos. A verdade de Cristo e a graça de Cristo, quando recebida, deixa-nos imune a todo e qualquer tipo de vírus que tenta nos derrubar. Entendemos e cremos que somos salvos. Entendemos e cremos que somos amados profundamente. E entendemos e cremos que somos abençoados grandemente. Nós somos grandemente abençoados. E entendemos e cremos que nós somos altamente favorecidos. E entendemos e cremos que temos uma nova identidade nele. E entendemos e cremos que maior é o que está em nós. E em Cristo sou forte, vencedor, curado, liberto, sarado, santo, justificado, livre. Quando você entende isso, você é santo, você já foi separado. A santificação acontece no decorrer da tua caminhada enquanto você vai recebendo a palavra. Você é justificado, você já é justo. Não por mérito teu, é por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele produziu. Nós somos livres, nós somos prósperos. Entenda, você tem saúde espiritual, você tem saúde emocional, você tem saúde física. Em Cristo, através da graça, você tem. Somos fortalecidos nele. Receba essa palavra, querido.
Receba. Entenda, Deus é bom. Olhe a graça do Pai. Deus, Ele é bom. O tempo todo Ele é bom. O tempo inteiro Ele é bom. E eu quero finalizar com esse versículo, Salmo 37, do 24 ao 26. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Não quer dizer que você, quem sabe, não fique prostrado. Não quer dizer que você, muitas vezes, não vai estar desanimado. Não quer dizer, mas o Senhor vai te levantar. É o Senhor que te levanta. Você não vai ficar caído, porque o Senhor é contigo. A mão dele, o braço forte do Senhor é que te ergue. É o braço forte do Senhor que te levanta. E essa obra é dele. Essa obra é dessa graça tremenda e poderosa. Querido, não sei qual é a tua dificuldade, não sei qual é a tua luta. Mas se você é o justo do Senhor, se você se considera justo, porque você é justificado por aquilo que Cristo fez, você já é considerado justo, justiça de Deus. Só que você precisa crer nisso. Jesus, Ele fez, mas eu preciso crer nisso. Se eu não creio nisso, Jesus pode ter feito, mas isso não vai ter valia na minha vida. E aqui diz: nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Creia, o Senhor é bom. O Senhor é generoso. O Senhor é tremendo. O Senhor é poderoso. Eu e você, em Cristo, somos fortes. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Coloca a tua mão na altura do teu coração. Vamos fazer uma oração. Pai, nós queremos te glorificar. Queremos colocar diante da tua presença, Senhor, essa palavra. Colocar diante da tua presença cada pessoa que está ouvindo, que vai ouvir, Senhor, essa palavra. Que essa palavra adentre, que essa palavra traga algo, oh Deus, dentro do interior de cada um. Que haja uma mudança de mentalidade. Que haja uma mudança, Senhor, oh Deus, no seu sistema imune, seja espiritual, emocional, físico. Que nós venhamos ser imunizados, que nós venhamos ser fortalecidos dentro de nós, Pai, através da fé, através da certeza, através, Senhor, dessa consciência que nós temos, de quem nós somos em Cristo, daquilo que Cristo conquistou sobre as nossas vidas, da forma como o Pai bondoso nos vê. Senhor, nós te louvamos por isso. Nós te bendizemos por isso. Nós te agradecemos pela tua graça, pela tua verdade que nos foi dada. Temos, Senhor, porque eu sei que cada vida que aqui está representando uma família. E assim como diz a tua palavra, Senhor, nós não estamos aqui somente por nós, mas a nossa família, a nossa descendência será abençoada. Porque tu és um Deus justo que vê todas essas coisas. Tu és o Deus que vê as gerações futuras. E hoje nós estamos plantando, nós estamos colocando diante da tua presença a nossa descendência, a nossa casa, a nossa família, Senhor. As pessoas que nós amamos, Pai. Faz a tua obra. Alcança, Senhor. Alcança aquele que ainda está perdido, aquele que ainda não te conhece, Senhor. Alcança, Senhor. É por ti. E sabemos que é somente por ti que as coisas acontecem. Porque sem ti nós não podemos fazer nada. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Pai, e nós declaramos, nós cremos na obra redentora, na obra concluída, nós cremos na obra consumada, nós cremos que tudo é por ti. Obrigado, Jesus, aleluias, amém e amém, glória a Deus.